Boa noite, crianças. Aqui estamos mais uma vez com uma história muito especial que nós ouvimos, não é isso? E essa história a respeito de Jó tem um significado muito grande. Mas o principal hoje é o que nós aprendemos com a história de Jó, com a experiência de Jó. Primeira coisa, Jó é um livro da Bíblia e está no Antigo Testamento. Quem escreveu o livro de Jó, certamente que foi Moisés, que morou e viveu bem perto da cidade citada aqui no livro de Jó. Jó era um homem temente a Deus, ele servia a Deus todos os dias, ele orava, ele educou todos os seus filhos na presença de Deus, ele era um homem muito trabalhador, era um homem muito, mas muito rico mesmo, tinha muitas fazendas e ele tinha também muitos amigos. E tudo ia bem. Mas acontece que algumas tragédias aconteceram naquela época. Eram muitos os inimigos, os exércitos inimigos que queriam dominar o mundo. E eles atacavam as cidades com muitas armas e eles destruíam e roubavam tudo que tinha no derredor. E numa dessas investidas, num desses ataques, eles passaram na região onde Jó morava. E foi uma tragédia. Eles fizeram uma grande destruição. Outra coisa que aconteceu na época é tempestades, muitas tragédias, como acontece hoje em dia. A gente ouve falar de terremotos, a gente ouve falar de vulcões. Então, também naquela época, naquela região, aconteceu muito disso. Tantas tragédias foram acontecendo naquela época, e sabe qual foi o resultado? É que a região em que Jó morava foi muito atingida. E daí ele perdeu tudo. Por isso a história relata que ele perdeu tudo, por causa de tudo isso que aconteceu. E nessas guerras de inimigos, nessas tragédias todas, também os filhos de Jó morreram, ele perdeu seus filhos e ele ficou numa tristeza profunda porque toda a sua riqueza acabou. Imagina uma pessoa muito rica que perde tudo. E outra coisa, ele também adoeceu por causa disso. Ficou muito doente e aquela região ficou muito abalada e os seus amigos ainda estavam lá e os amigos ficaram preocupados. E eles começaram a pensar que Jó tinha pecado contra Deus. Aí Jó falou, não, eu sou o servo de Deus, eu continuo amando a Deus. Mesmo que tudo isso tenha acontecido, eu continuo na presença de Deus. E é isso mesmo que está escrito. Jó permaneceu confiando em Deus, na presença de Deus. Sabe o que os amigos dele estavam falando? Que tudo aquilo foi Deus que tinha feito para castigar por causa dos pecados de Jó. Não, nada disso. Deus não castigou Jó assim. Aquilo foi o acidente que aconteceu naquela época, como acidentes acontecem hoje. Mas Jó estava agora muito pobre, seus amigos estavam até criticando, falando é porque ele tinha feito coisas erradas, mas não foi não. Jó continuava fiel a Deus. E nessa sua fidelidade é que ele foi orar. Olha só, qual foi a oração de Jó que nós vimos na história de hoje? Ele reconheceu que quando ele veio ao mundo, ele não trouxe nada. Imagine, quando a criança nasce, a criança vem sem nada nas mãos, não trouxe nada para esse mundo. Então, tudo que Jó teve, tudo que ele conquistou, foi porque ele trabalhou. Então, é natural, ele veio a esse mundo sem trazer nada. Quando sair do mundo também, não leva nada. Não é assim que acontece quando uma pessoa morre? Só vai o corpo no caixão. O caixão não tem gaveta para pôr dinheiro, para pôr as coisas. Ninguém leva nada depois que morre. Foi isso que Jó falou com Deus. Falou, Senhor, eu não trouxe nada para este mundo e eu, quando morrer, não vou levar nada desse mundo também. Então, o mais importante para mim
é que o Senhor é fiel, seja glorificado o teu nome. Então Jó perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. Manteve o seu relacionamento com Deus. É uma história muito triste quando Jó perdeu tudo. Mas é uma história muito importante, porque mesmo não tendo nada, Jó permaneceu confiando em Deus e ele orou a Deus. Resultado, ele teve saúde, recuperou a saúde, e ele começou a trabalhar de novo, e ele foi ficando rico, e ele recuperou tudo que ele tinha perdido, toda a sua riqueza. Ele recuperou, porque ele foi fiel a Deus, buscou a Deus e trabalhou com muito esforço. Ele não perdeu a confiança em Deus. O livro de Jó está escrito as tragédias que acontecem na vida humana. É muita coisa triste que acontece. Sempre vai acontecer. Mas isso não é motivo para a pessoa desesperar. Quando acontece alguma coisa triste, a gente fica abatido, a gente chora, a gente sofre, mas com a confiança em Deus a gente recupera as forças. Foi o que aconteceu com ele. Assim sendo, temos que saber que hoje em dia muitas coisas acontecem. Vocês já ouviram notícias, seus pais já contaram para vocês, sobre terremotos, sobre vulcões, tsunami. É muita gente que sofre. Sempre vai acontecer nessa vida coisas tristes. Por isso que Jesus veio e ele disse: o nosso reino não é deste mundo. A nossa riqueza principal está no céu. Porque tudo que a gente ganha aqui na terra fica aqui mesmo. Permanece aqui. Nós não vamos levar. Agora nós vamos morar com Deus num lugar muito melhor. Mas o que nós vamos fazer diante das dificuldades que acontecem aqui é um exemplo de Jó. Oração. Tudo que acontecer, a gente deve levar a Deus em oração. Orar é ter um relacionamento com Deus. Quando você estiver preocupado, quando você estiver triste, quando você estiver com medo, é a oração. É isso que nós precisamos fazer. Depender de Deus em oração, falar com Deus. Quando estamos preocupados com o papai, com a mamãe, nós devemos orar. Quando o papai está viajando, quando a mamãe está viajando, quando alguém adoece, quando nós ficamos precisando de alguma coisa, devemos orar. A oração é muito importante. Então nós aprendemos com Jó que mesmo que tudo de ruim aconteça, não podemos perder a confiança em Deus. Temos que depender dele, servir a ele e orar. É por isso que a igreja existe. É por isso que nós participamos da igreja. Porque é através da igreja que nós aprendemos a respeito de Deus e servimos a Deus. E permanecemos firmes diante dele, porque ele cuida de nós em todas as coisas. Então, esperamos que hoje todos tenham compreendido a palavra de Deus e todos precisam tomar uma decisão séria. Nunca abandonar Deus, nunca abandonar a igreja, participar. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós crescemos e aprendemos a orar e ter um relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus cuide e nos dê sustento com toda a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.